Direito Notarial e Registral, Teoria Geral. Continuando o estudo da teoria geral no direito notarial e registral, falando ainda das funções da serventia, ainda em relação ao funcionamento desta de forma geral, ou seja, em relação à ordem de serviço, vamos falar um pouco sobre a prenotação, que na verdade atinge todos os cartórios que estudamos há pouco. A prenotação nada mais é do que o registro da solicitação no livro protocolo, obrigatório em todos os cartórios. E o registro dessa solicitação está embasado no princípio da rogação, conforme dispõe o artigo 11 da Lei 6.015, que diz que os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Lembrando ainda que esse livro-protocolo deverá ser encerrado diariamente, nos termos do artigo 184 da Lei 6.015, que diz que o protocolo será encerrado diariamente. E esse protocolo deverá conter os elementos mínimos relacionados dos títulos ou documentos apresentados nos cartórios, nos termos do artigo 135 da Lei 6.015, que informa que o protocolo deverá conter colunas para as seguintes anotações: número de ordem, continuando indefinidamente nos seguintes: dia, mês, natureza do título e qualidade do lançamento, seja integral, resumido ou qualquer outro, o nome do apresentante, as anotações e averbações necessárias ou solicitadas, e ainda que em seguida ao registro, far-se-á no protocolo remissão ao número da página do livro em que foi ele lançado, mencionando-se também o número e a página dos outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Dessa forma, teremos o número de ordem de forma sequencial e seguindo ao infinito, a data relacionada ao dia e o mês, a natureza do título e a qualidade do lançamento, o nome, e eu acrescento aqui também o CPF, que é um dado característico e identificador da pessoa, lembrando que atualmente todos os registros necessitam do CPF, que é individualizado, evitando homônimos. E ainda as anotações, onde serão anotadas as remissões respectivas. Lembrando que deverá ser observado as normas das corregedorias gerais de justiça de cada estado em relação a esses elementos mínimos. E ainda, lembrando que estamos falando da regra geral, sendo que cada uma das especialidades deverá trazer também outros requisitos relacionados. Dessa forma, privilegiamos o princípio da prioridade em relação ao número da ordem e à data, e o princípio da continuidade em relação às anotações e remissões recíprocas. Lembrando que esses princípios foram estudados em aulas anteriores. Precisamos apontar ainda que a prenotação, o registro da solicitação no livro protocolo, ela é obrigatória, nos termos do artigo 182 da Lei 6.015, que diz que todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem que lhes competir em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. Dessa forma, nenhuma exigência fiscal ou mesmo dúvida, e aqui estamos falando da dúvida relacionada ao artigo 198 da Lei 6.015, não poderá impedir a anotação no protocolo, nos termos do artigo 12 da Lei 6.015, que diz que nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título ou seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, nos casos em que da sua precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. E ainda o parágrafo único alerta que independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Mesmo assim, é importante frisar que deverá ser feita uma análise material superficial do título. Portanto, se for apresentado um título para protocolo que não tem a menor condição de entrar no cartório, esse deverá ser rejeitado. Mesmo assim, caso o apresentante insista, o melhor é registrar no protocolo e fazer a nota de devolução que vamos estudar a seguir. Salvo, é claro, no caso de exame e cálculo de emolumentos, que não precisarão ser registrados no livro protocolo.
Importante frisar que essa prenotação será determinada pelo número de ordem que será inscrito no livro protocolo, dando, portanto, a precedência do título, nos termos do artigo 186 da Lei 6.015, que diz que o número de ordem determinará a prioridade do título e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. E como podemos perceber, esse artigo ele se aplica ao RI. No entanto, é perfeitamente aplicável aos outros cartórios. Claro que dentro das suas peculiaridades que estudaremos a seguir. Dessa forma, conforme já foi apontado em aula anterior, não se aplica a preferência pessoal, ou seja, a preferência legal, que é aquela relacionada às qualidades da pessoa, como, por exemplo, a idade. Não é aplicada no caso do protocolo. Ainda, a prenotação terá validade de até 30 dias. E no caso do Estado de São Paulo, é o único que tem essa normativa descrita, nos termos do artigo 19.1 do capítulo 13, título 2, das normas da Corregedoria Geral de Justiça. Aliás, essa forma de nomenclatura das normas de São Paulo realmente é um preciosismo que não tem tamanho. Dificulta muito a busca e atrapalha na hora de você fazer o estudo das normas. No entanto, ele é o único que tem essa norma descrita, informando que esses 30 dias são corridos. E estes 30 dias contam da prenotação, nos termos do artigo 205 da Lei 6.015, que diz que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se decorridos 30 dias de seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Por fim, é importante lembrar que a prenotação antecipa os efeitos do registro, nos termos do artigo 1246 do Código Civil. Obviamente que aqui é no caso dela ser efetivamente registrada ou averbada. E esse artigo informa que o registro é eficaz desde o momento que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Embora esse artigo se aplique ao registro de imóveis, ele pode ser usado por analogia aos outros cartórios. Obviamente, cada um com a sua peculiaridade que será estudada adiante. Finalmente, após o protocolo, deverá ser feita a qualificação desses documentos ou da solicitação realizada pelo apresentante, que é o que estudaremos adiante.